Eu hoje quero falar sobre fé que desbloqueia o futuro. Fé que desbloqueia o futuro. Ok, não é uma nova fé, é a fé que nós já estamos habituados, mas eu queria que nós já víssemos essa perspectiva, uma fé que desbloqueia o futuro. E eu gostava de, não de vos contar, mas de lermos uma história bíblica e é nela que nós vamos nos focar e tirar alguns princípios ou algumas ideias sobre isso. E nós vamos ler em Lucas, no capítulo 5, a famosa história daquele paralítico, aquele homem que estava acamado e que não se podia mover por si próprio, e vieram alguns amigos que nós subentendemos, provavelmente terão sido 4, mas não importa quantos eram, poderiam até ser mais, não importa, eram alguns amigos que o carregaram, e louvado a Deus pelos amigos que nos carregam. Não são uns amés assim, eu ouvi dizer que o CCVA era assim, coisa, isto estremecia, mas eu sei, ainda estamos a aquecer, não é? Ok, tá bom então. É bom termos amigos que nos carreguem. Mas também não será mau se nós nos tornarmos amigos que carregam. Ok, isso. Então vamos juntos. Eu vou ler a história, então está lá em Lucas, capítulo 5, versos 17 a 28. Eu vou estar a ler na nova versão transformadora, só para o caso de alguma coisa não bater tão certo com a vossa versão que está na mão, mas é a mesma Bíblia, tá? Só algumas palavras são aqui alteradas. Nós vamos ler. Então, certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Ou seja, os que ficavam mais perto de Jesus. Imagina, eu sou Jesus, não é? Sou eu que estou a falar. E os que ficavam mais perto eram os fariseus. Mas estão a ver, não é? Quem são os fariseus aqui nesta casa hoje? Ok, não estão. É só para vocês imaginarem a cena. Jesus está numa casa, ele está a ensinar, e os que estão mesmo mais perto eram os fariseus. Ok. E diz que eles, os fariseus, eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Eu não sei o que é que Lucas viu naquele dia, mas alguma coisa extraordinária ele viu. Porque Jesus tinha sempre o poder do Senhor sobre ele para curar, certo? Ele é o Senhor. Mas de alguma forma, naquele dia, Lucas, não sei, Jesus estava mais intenso, Jesus estava mais... Não sei, estava diferente. Para Lucas escrever isto, Jesus estava, né? Ainda que para nós sabemos que Jesus é sempre o mesmo. Mas Lucas estava abismado com o que via. Então o verso 18 diz, alguns homens, no meio de tudo isto, não é? Jesus numa casa, Marcos vai nos dizer que a casa estava a abarrotar, a tal casa que tinha gente dentro e fora, né? Diz que vieram alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus. Verso 19 diz, mas não conseguiram, por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até ao meio da multidão, bem na frente dele Jesus. Ao ver a fé que estes homens tinham, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam, quem pensa ele que é? Isso é uma blasfémia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que eles pensavam, perguntou, por que vocês questionam estas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E de imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou a sua maca e foi para casa louvando a Deus. E toda a gente, todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus exclamando, hoje vimos coisas maravilhosas. Não foi só Lucas que viu, afinal depois toda a gente viu coisas maravilhosas. E eu queria, com base nesta história, de alguma forma nos ajudar a vivermos uma fé que desbloqueia o futuro. Porque esta história fala-nos sobre isso. Fala-nos sobre um homem que é paralítico. Um homem que não consegue mover-se por si mesmo. Claro que isto é literal, mas muitas das vezes nós na vida estamos paralisados. Eu já estive paralisado. Por exemplo, quando queremos comprar um carro novo e não temos dinheiro. Como é que ficamos? Paralisados. A gente bem que olha para o carro, mas comprar está quieto, porque não temos... faz sentido, não é? Queríamos ser homens. Aí homens não. Queríamos ser homens mais felizes, mas depois temos a nossa esposa à frente. E ficamos como? Mais felizes. Não, pastor João. Mais felizes. Mas era isso que eu ia dizer. Só que depois eu fiquei com medo que a minha esposa está aqui. Está demasiado perto para falhar se me atirasse o telemóvel dela.
A verdade é essa. Há muitas coisas na nossa vida que nos deixam paralisados. Às vezes a nossa saúde deixa-nos paralisados. Às vezes queríamos fazer mais e não conseguimos. Enfim, há tanta coisa na vida. Como já ouvimos aqui sobre o acontecimento de ontem, sobre outras coisas. Há coisas que nos paralisam, coisas emocionais. Há coisas do passado que ainda hoje interrompem tantas vezes o nosso raciocínio, o nosso agir, o nosso fazer. Eu até fazia, mas eu não sei se consigo. Há coisas que nos paralisam na vida. E esta história, ela tem que nos lembrar isso, que de facto, talvez este paralítico não seja o único paralítico na vida. E há um que nós não gostamos dele, e não temos que gostar dele, porque não tem que gostar toda a gente. Mas há um que é o inimigo das nossas almas, e ele gosta de nos fazer lembrar aquilo que nos paralisa. Não é preciso, mas ele faz questão de nos lembrar aquilo que nos paralisa. Ele gosta de dar ênfase àquilo que nos paralisa. Só que é um facto. Jesus Cristo, ele veio para nos lembrar que temos tantas ou muito mais razões para avançar do que para ficar para trás. Aliás, Cristo, ele veio para nos tirar de um passado paralisado, seja por que razão for, e nos levar a avançar numa vida gloriosa que ele tem para nós. Jesus tem uma vida gloriosa para nós. Pode não ser uma vida gloriosa no sentido de glamour, de uma casa nova, de um carro, mas de uma vida gloriosa, uma vida espiritual, uma vida abundante na nossa alma todos os dias. E nesta manhã eu gostava, no final, que nós orássemos por isso, para que nada nos bloqueie. Haverá tentativas, haverá situações, haverão circunstâncias, haverão aspectos negativos, há coisas que naturalmente nós vamos ter que enfrentar. Haverão certamente coisas nesta manhã que nós vamos sair por aquela porta, que não vão conseguir ficar resolvidas aqui e agora, mas que nós vamos sair daqui com fé suficiente em Cristo para nós dizermos, nós vamos lidar com isto, nós vamos tratar disto, eu vou resolver esta situação, porque não pode haver nada que me bloqueie, porque há muito mais de Deus para eu viver no meu futuro do que aquilo que eu já experimentei no meu passado. O nosso passado pode ter sido glorioso, nós podemos ter experimentado bênçãos incontáveis. Ainda hoje de manhã alguém nos fazia lembrar isso, vamos lembrar as bênçãos que Deus já trouxe. Mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus, ele não está em crise, o nosso Deus não entrou em falência, o nosso Deus ainda não nos deu tudo, o nosso Deus é um Deus que faz abundantemente mais para além daquilo que nós pedimos ou sequer até pensamos. Deus tem mais para nós. Isto não é uma mensagem de facilitismo, de prosperidade cega, é a verdade da palavra. Deus tem mais para nós. Ele é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. E haverá momentos de vales profundos, de vales de morte, mas Ele vai estar connosco. E Ele não vai estar de qualquer forma. Ele vai estar com uma vara e com um cajado na mão para nos consolar, para nos dirigir, para nunca nos deixar sozinhos. E quando saímos do vale, Ele vai pôr uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Este é o Deus que nós amamos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus em quem nós confiamos. Amém! Eu não estou a pregar para vocês, na verdade eu estou a pregar para mim. Depois daquilo que o pastor João já fez, eu estou mesmo a pregar para mim. O pastor João começou a orar e a lembrar que nós estamos a iniciar um projeto novo. Eu não vou dizer quantos anos tenho, porque vocês já tiraram a pinta, né? 30 e 32? Estás a rir de quê? Você é mais velha que eu? Está-se a rir e é mais velha que eu. Quer dizer. E eu estava a pensar, enquanto o pastor João estava a apresentar e a orar, eu estava a pensar, eu vou pregar sobre isto, mas isto não é para vocês, mesmo é para mim. Ok, mas a gente vai. Mas vocês vão me ouvir, vocês vão fazer esse favor, hein? Ok. Então, vamos juntos, fé que desbloqueia o futuro. Eu quero fazer duas considerações e dentro delas encaixar alguns pontos que eu acho que são chave para nós. A primeira consideração, e vejam se concordam comigo, é que é verdade, muitas vezes e de muitas formas, parece, e sublinho, parece impossível avançar e vencer. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, eu acho que sim, todos estavam a concordar comigo, mas é verdade. Muitas vezes e de muitas formas parece impossível avançar e vencer. Já demos aqui alguns exemplos, mas é verdade, às vezes há situações, eu gostava de fazer mais, mas eu já não consigo. Eu gostava de ajudar, mas já não tenho forças. Eu gostava, enfim. Há momentos da nossa vida que é verdade, nós gostávamos de ir mais longe, mas não conseguimos. Parece que é impossível avançar e vencer. A Bíblia diz lá, nós acabámos de ler, o versos 18 e 19, que os homens vieram a carregar aquele paralítico e tentaram colocá-lo dentro de casa. E esta versão eu trouxe por causa disso, porque o verso 19 começa a dizer, mas eles não conseguiram. E há momentos em que nós não conseguimos. E há momentos em que nós não vamos conseguir. Há momentos em que nós vamos deitar a toalha ao chão, sim. Ou se calhar alguns de nós já deitámos em algumas vezes, ou muitas vezes. Nós vamos dizer, eu não consigo. Não dá, não consigo. E há aqui três aspectos que eu queria sublinhar para nós. Há três razões nesta história que provavelmente podem se encaixar na vida de alguns de nós aqui,
que potencialmente nos impossibilitam de avançar, desculpem. A primeira é não haver espaço. A Bíblia diz que quando eles chegaram, a casa estava cheia. Não apenas do lado de dentro, mas Marcos, se vocês depois quiserem conferir o capítulo 2, Marcos vai dizer que até do lado de fora da casa havia gente. Então imaginem, era Jesus lá no centro da casa, não sei em que lugar, a casa a abarrotar de gente, bem perto de Jesus estavam os fariseus, estavam mais perto de Jesus, e do lado de fora havia gente. E quando eles chegaram, isto são as minhas suposições, eu gosto de ler a Bíblia desta forma criativa, eu imagino que eles tentaram perceber se havia alguma porta extra, alguma janela, algum lugar por onde eles pudessem passar. Mas a conclusão a que eles chegaram naquele momento foi, eles não conseguiram entrar por causa da multidão. É o que a Bíblia diz, não estou aqui a florear a história. A Bíblia diz, verso 19, eles não conseguiram entrar por causa da multidão. E há momentos em que nós não conseguimos entrar porque não há espaço. Não há espaço para a nossa bagagem, não há espaço para a nossa personalidade, não há espaço para os nossos jeitos, não há espaço para a nossa história, não há espaço para as nossas feridas, não há espaço para, para tanta coisa que nós às vezes carregamos na vida. E é um facto, estes homens não tinham espaço para eles porque eles traziam um peso extra. Quem era o peso extra? Um amigo que estava doente. E às vezes na vida nós caminhamos assim, com pesos. São nossos, só que não são nossos, e é um facto, nós queríamos ir mais longe, nós queríamos alcançar, nós queríamos entender, nós queríamos estar num momento de adoração como tivemos aqui e queríamos nos sentir mais leves e livres, mas às vezes não conseguimos. Porquê? Porque não há espaço. Não há espaço para aquilo que nós estamos a carregar, porque ainda não conseguimos, de alguma forma, eu espero que esta manhã a gente consiga, ainda não conseguimos largar aquilo que carregamos. Porque aquilo faz muito parte de nós. Isto é o que eu sou. Eu cresci assim, eu nasci assim, fui criado assim, foi a herança que eu recebi. Certo, é verdade. Isso é verdade, é um facto. Aqueles homens estavam carregados e por causa daquilo que eles carregavam, eles não tinham espaço para eles entrar. Mas que nesta manhã Deus nos ajuda a perceber que há cargas que nós podemos e devemos mesmo aliviar e que Ele quer ajudar-nos. A segunda razão potencial que nos impossibilita de avançar e nós aprendemos esta história é que podemos chegar tarde demais. Se eles tivessem chegado mais cedo, se eles tivessem sido os primeiros a chegar, eles tinham estado no lugar à frente de Jesus. Só que é isso. Às vezes nós vamos nos demorando em coisas da vida, em circunstâncias. Na verdade, se nós fôssemos sinceros, estes homens não tiveram espaço para eles entrar, mas a culpa não era deles. Eles é que tiveram que ir buscar o amigo. Ou podiam ser levantado mais cedo e tinham ido buscar mais cedo. Tinham posto umas rodas na cama e empurravam aquilo com mais velocidade, nas descidas deixavam a cama ir, a coisa ia mais rápido. Podia ser uma coisa esperta. Bom, o homem também pior não ficava, né? Muito com mais uns arranhões. Eu não sei se está a fazer sentido. Há lugares onde parece que não há espaço para nós. E nós até nos encolhemos, nós dizemos assim, não tem espaço aqui. Ninguém repara em mim, não há espaço para mim, não há uma cadeira para mim, ninguém me cede o lugar, não havia como, havia gente do lado de dentro e do lado de fora. Mas é verdade também que às vezes nós nos vamos atrasando aqui e acolá, nos vamos detendo, vamos procrastinando algumas decisões da nossa vida e vamos ficando cada vez mais para trás. E eu sei que alguns de nós às vezes nos sentimos assim, ou não, ou enfim. Ou vais conhecer pessoas que se sentem assim. Eles se sentem assim. Lembra-se, há uma história em João capítulo 5, que é a história do paralítico. É só paralítico. Eu só trago paralíticos. Mas ele é poderoso para curar os paralíticos. E curou os paralíticos. Mas ele está lá, aquele homem está lá num dos alpendres, que havia 5 alpendres naquele famoso tanque de Betesda, onde acreditava-se, que eu não acredito que isso acontecesse, não é? Mas enfim, não importa isso, o que é que eu acredito. Mas diz, eles acreditavam que de tempos a tempos vinham anjos, agitavam as águas, e quem entrasse nas águas era curado. Não sei se alguma vez alguém foi curado ou não, porque não há nenhum relato de alguém que tivesse sido curado. Apenas a crendice, o mito de que isso seria possível. E quando Jesus vê aquele homem, ele informa-se que aquele homem está ali há cerca de 38 anos. E Jesus aproxima-se dele e pergunta-lhe simplesmente, tu queres ser curado? E vocês sabem qual é a resposta daquele homem? Eu ando a refletir sobre isso de novo. É uma história que eu gosto muito. Ele diz, eu não tenho ninguém. Primeira resposta do homem é, eu não tenho ninguém. Quando as águas são agitadas, ou seja, quando alguém, de repente, de todos aqueles doentes que estão lá, a Bíblia diz que é uma multidão, alguém se lembra de gritar, as águas estão a agitar-se, de repente, ele diz, quando as águas são agitadas, alguém entra sempre primeiro que eu. É um homem que se via sempre em segundo lugar, ele nunca conseguia ver-se em primeiro lugar.
Ele sabia que até poderia haver um milagre. Ele sabia que as águas podiam ser agitadas, mas ele nunca esperou que a vida dele fosse agitada. Mas Jesus naquele dia estava ali. Sabem para quê? Não para agitar as águas, mas para mudar a vida daquele homem. E aquele homem achava sempre um segundo. O que é que ele estava a dizer? Eu chego sempre tarde demais. E para alguns de nós às vezes achamos que é tarde demais. É impossível avançar e vencer porque já é tarde demais. Já fiz muitos erros, já cometi muita coisa, já disse muita coisa. Eu já pedi desculpa, mas agora já não consigo voltar atrás. E às vezes fruto de não haver espaço e fruto de estarmos demasiado atrasados ou de chegarmos tarde demais, não há espaço, nós não conseguimos avançar. E a última razão potencial que nos faz bloquear o nosso futuro, e nós aprendemos nesta história, é que há muitas pessoas, e esta eu acho que é muito de Deus para nós, há muitas pessoas, pastor João, que fazem muito, mas nunca tudo. Esta história não é o melhor exemplo. Nesta história, não apenas eles fizeram muito, mas eles fizeram tudo o que podiam. Mas há muitas pessoas, a história de muitas pessoas é assim: pastor, eu já fiz muito, mas já fizeste tudo o que podias fazer. Agora já estou cansado, eu é que tenho feito... Não. Há muitas pessoas que fazem muito, mas quase nunca fazem o tudo. O que é o fazer o tudo? É chegar até encontrar a solução. É bater até que a porta... Não é isso que Jesus nos ensina. É procurar até... eu já virei... É como quando eu procuro coisas em casa. Homens, ajudem, vá. Ponham-se do meu lado. Quando eu procuro coisas em casa e não encontro, há sempre um grito que vem de lá de algum lado. Mas procuraste bem. E eu respondo baixinho. Eu acho que sim. Vem cá tu ver. Porque sempre que as mulheres arrumam, elas arrumam muito melhor que nós. Não é? As mulheres arrumam muito melhor que nós. E arrumam tão bem que nós não encontramos. Ainda não acabou. E às vezes nem elas encontram. Mas às vezes é assim, né? A gente procura muito, mas não procura tudo. Faz sentido ou não? Eu espero que esteja a fazer sentido. E há pessoas que não avançam porque elas de facto fazem muito. Olha, deixa-me dizer. Há pessoas que fazem muito de tudo, mas nunca o tudo que é suficiente para mudarem a situação delas. Sabem aquelas pessoas que batem a todas as portas? É um bom exemplo. Há pessoas que batem todas as portas. Ou elas acham que batem todas as portas, só que já bateram em tantas portas que acabam por se cansar e não vão bater à porta ou às portas certas. Que nesta manhã nós possamos ouvir de Deus alguma coisa, não é? Às vezes sim, é verdade que é impossível avançar e vencer, porque não há espaço para nós, porque andamos atrasados com alguma coisa, andamos a rastejar por causa de alguma coisa, e por, como estou a dizer, às vezes até fazemos muito, mas não fazemos tudo. Ou pelo menos fazemos muito, mas não escolhemos a melhor parte. Não escolhemos a melhor parte. Alguns de nós às vezes procuramos ajuda em tanto lado, e a oração às vezes é a última coisa que acontece. Procurar o conselho de alguém que já passou pela experiência, alguém que é maduro, alguém que nós reconhecemos, nós não vamos lá e não fazemos isso. Nós batemos as portas de toda a gente que sabe menos do que nós. Que Deus nos ajude esta manhã. A segunda consideração que eu quero fazer é que, para além de ser verdade que por vezes parece impossível avançar e vencer, também é verdade, são duas verdades, são coisas que são verdade. Também é verdade que pela fé em Cristo ainda é possível avançar e vencer. É verdade que por vezes, por causa de algumas coisas, parece impossível avançar e vencer. Nós olhamos e dizemos, não há como. Mas da mesma forma também é verdade que colocando a nossa fé em Cristo, eu acho que estou a falar para a gente que é de Cristo, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, por mais impossível que pareça o que está diante de nós, é possível avançar e vencer. Eu vou repetir agora com um bocadinho mais de entusiasmo. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, é sempre possível avançar e vencer. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, é sempre possível avançar e vencer. Sabem porquê? Porque a fé não espera só no que Deus faz. A fé gera ação na nossa vida. E esta história ensina-nos isso. E eu quero trazer este ensino, de alguma forma, esta lembrança ao CCVA nesta manhã. A fé não apenas nos dá coragem de pedir. A fé tem que nos dar coragem e determinação para nos movermos.
Porque imagina, como é que termina o verso 19? O verso 19 não termina a dizer que os homens não conseguiram entrar por causa da multidão e voltaram para casa. O verso 19 começa a dizer que eles não conseguiram entrar na casa por causa da multidão, mas subiram ao telhado, descobriram o telhado e fizeram descer aquele homem na presença de Jesus. E diz a seguir, o verso a seguir, e vende-lhes a fé. E eu pergunto, como é que Jesus viu a fé daqueles homens? A fé tem que se tornar visível, sim, igreja. A fé não é alguma coisa da qual apenas nós falamos de forma abstrata, não é alguma coisa que nós colocamos a palavra bonita lá nas nossas orações, ou que nós tentamos de alguma forma aconselhar e dedicar uns aos outros. Tens de ter fé, tens de ter fé. A fé tem que nos levar a mover. Se a fé que tu tens, se a fé que nós temos apenas nos paralisa, cuidado, porque tu até podes ter fé, mas estás a colocar a tua fé no lugar, ou melhor, na pessoa errada. Porque a fé em Cristo sempre nos faz mover, sempre nos faz abrir novas casas, sempre nos faz comprar novos terrenos. A fé em Deus sempre nos faz avançar e adentrar para coisas que humanamente nós consideraríamos impossíveis. E aqueles homens, não sabemos quantos, quando eles chegaram diante daquela casa e viram gente dentro e gente fora, eles pensaram, bom, nós não vamos conseguir entrar. E provavelmente alguns de nós faríamos isso, essa consideração com um ponto final. Nós não temos como entrar. É como eu chegar aqui hoje de manhã e isso vai acontecer, porque Deus é bom, Deus é fiel. E nós vamos nos mover em fé. É como chegar aqui a esta casa e dizer, bom, há gente dentro, cheia, a casa está cheia, e há gente lá fora. O melhor é vir no outro domingo qualquer. E alguns de nós provavelmente faríamos isso. Pastor, eu já fiz tanto pelo meu casamento, eu já fiz tanto pela minha casa, já fiz tanto pelos meus filhos, eu já fiz tanto pela igreja, já fiz tanto. Mas a fé sempre nos leva a fazer tudo o que está ao nosso alcance. E eu quero te perguntar, o que é que está ao teu alcance que tu ainda não fizeste? Pastor, mas rebentar telhados, se for o caminho, porque a fé sempre nos ajudará a encontrar e a rasgar com as nossas próprias mãos caminhos. E hoje quero encorajar-te a isso. Que a fé encoraje o teu coração para que tu te movas nessa dimensão. O que é que eu ainda posso fazer? O que é que eu ainda posso dizer? Onde é que eu ainda posso ir? Que voltas é que eu ainda posso dar em fé para que Cristo possa de alguma forma dar-me atenção? A verdade é que estes homens, eles chegaram lá, e repetindo, eles não puderam entrar por causa da multidão. E nesta versão tem um então, e este então muda tudo. E eu desejo que haja um então na nossa vida nesta manhã. Pastor, a minha vida chegou um momento em que isto já não passa disto. Eu entendo. Aqueles homens também. Chegou um momento em que a vida deles já não passava daquilo. A vida deles era indiferente, eles estavam bem. Mas o amigo deles não. Só que naquele dia eles determinaram, nós vamos fazer com que este nosso amigo ele fique diante de Jesus. E quando eles chegaram lá, o que é que acontece? Repetindo, eles não conseguiram. Pelos meios normais, eles não conseguiram fazer o seu amigo entrar na presença de Jesus. Mas pela fé eles fecharam os olhos, fizeram uma oração e de repente, quando abriram, o amigo estava lá na presença de Jesus, foi? Vocês estão a ver a fé, não é? Mas pela fé, tinha ficado interessante o autor aos Hebreus ter escrito sobre eles também lá. Pela fé, aqueles amigos fizeram um buraco no telhado. Porque é isso que Jesus está a dizer, viu-lhes a fé. Viu-lhes a fé como? Quando viu um buraco a ser aberto no telhado da casa onde ele estava a falar. E imagina Jesus está a falar, vocês já ouviram esta pregação certamente, tanta gente pregar sobre isso. Jesus está a falar como eu estou aqui agora e de repente começa a cair alguma coisa na nossa cabeça. Seria estranho. E aí de alguém que fizesse isso, as pessoas levantaram e dizem, quem está a estragar a nossa casa? Só que aqueles homens eles não quiseram saber. E eu acho, aqui é um acho, tá? Eu acho que aqueles homens pensaram, a gente vai arrebentar com o telhado e depois a gente arranja isto. Mas neste momento, o mais importante a pensar, a fazer, é pôr este homem na presença de Jesus. E eu quero desafiar-te. A nossa fé tem que nos levar a fazer coisas, não o impossível, porque o impossível pertence a Deus, mas a nossa fé tem que nos levar a fazer sempre aquilo que nos é a nós possível. Se tu podes dar X, tu não podes dar só Y. Tu tens que ir sempre àquilo que tu tens que chegar. A tua fé tem que te levar a fazer aquilo que tu podes fazer. E eu pergunto, será que em relação à situação da tua vida, tu já subiste ao telhado e já abriste algum buraco? Pastor, isso não é extremista, isso não é radical demais. Não sei, pergunta ao paralítico que começou a andar naquele dia.
Não gostavas que algumas áreas da tua vida fossem desbloqueadas para que tu pudesses avançar? Então, se calhar, esta manhã tu vais ter que subir algum telhado. Vais ter que fazer alguma coisa que ainda não fizeste, em fé, esperando naquilo que Deus vai fazer. Porque não é o teu ato que vai fazer com que alguma coisa aconteça, mas o teu ato vai, de alguma forma, fazer com que a situação que te bloqueia fique bem presente na presença de Jesus. E não apenas na tua mente e no teu coração. Então, rapidamente, como é que nós desbloqueamos o futuro? E nós vamos seguir, então, de uma forma mais aqui concreta, os passos que estes homens deram. Primeiro, verso 18 diz que eles trouxeram a impossibilidade a Cristo. Ora, a impossibilidade deles era quem? Era o amigo paralítico. Eu não sei como é que se chama a tua impossibilidade, ou se conhece alguém que tem uma impossibilidade, mas aquilo que eles fizeram, isto parece básico, eu sei que parece básico, mas há coisas na vida cristã que a gente tem que voltar às bases, não é? Traz a tua impossibilidade a Cristo. Cristo ele ainda faz milagres. Obrigado pelo vosso... Obrigado só pelo nome aqui da irmã Teresa. Obrigado. Vou falar só para aqui, que eu não falo mais com vocês. E o Daniel também está aqui para mim. Então. Ouçam, nós temos que voltar a ter coragem de trazer as nossas impossibilidades a Cristo e dizer, olha, eu não posso, mas eu sei que tu podes todas as coisas. Eu quero. Ouçam, eu cresci numa geração... Ok, já parece um... As minhas filhas dizem que eu sou... Não tem problema. Mas eu cresci numa geração em que apanhei ali... Eu vou brincar, mas perdoem-me lá. Apanhei ali um restinho de milagres. Mas muita conversa sobre milagres. Eu ainda vi alguns milagres. Mas eu quero voltar a ver milagres. Não é porque eu quero voltar a ver milagres. Não é um capricho meu. É porque é bíblico, é necessário. E as pessoas precisam de Cristo em toda a sua essência, com todo o seu poder. E Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero ver isso acontecer. Só que, como é que Ele se move? Como é que Ele faz se nós não trouxermos as nossas impossibilidades? Se nós continuamos a carregar as nossas impossibilidades e a dizer, é vida. A gente tem que aceitar isto como é. E eu aceito como é. Só que não deixo ficar como está. Eu aceito como é. Eu tenho uma dor. Eu vou dizer que tenho uma dor. É óbvio, tenho uma dor. Dói-me. Mas eu acredito que Deus é poderoso. Para das duas, uma. Ou curar o meu mal, ou mostrar porque é que eu tenho que continuar a viver com aquela dor. Porque as duas coisas é um milagre. Ele é tão poderoso para nos curar de uma doença qualquer, como Ele é da mesma forma poderoso e bondoso, nos ajudando a suportar uma doença qualquer. Eu já vivi as duas coisas. Eu conheci pessoas que foram curadas e que foi para a glória de Deus. E que testemunho fantástico. Alguém que estava doente e ficou curado e que testemunho poderoso. Mas eu também conheci pessoas que nunca foram curadas e ainda assim eles eram um milagre vivo para outras pessoas. Então traz a tua impossibilidade a Cristo. Mas estás com fé. Mas eu já orei, eu até já pedi ao pastor João Cardoso para orar e tu, só o pastor João Cardoso está resolvido. Não, meu. Se já oraste, se já trouxeste ao pastor João Cardoso e a coisa ainda não aconteceu, é porque ainda não subiste ao telhado certo. Vamos fazendo, pastor João. Alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? Traz a tua impossibilidade a Cristo. Ora mais. Ora mais. Ora mais. Se Daniel tivesse deixado de orar no 19º dia ou no 20º dia, o anjo, ele nunca tinha recebido o anjo, ele nunca tinha recebido a conversa, aquela conversa maravilhosa com o anjo. Se Elias, quando dobrou os seus joelhos e colocou a cabeça entre os joelhos, não é? Diz lá, no primeiro livro de Reis, quando ele começou a orar para que a chuva voltasse, apesar de ser uma certeza que Elias tinha, ainda assim ele foi orar. Não é fantástico isto? Porque Deus disse, não vai chover durante 3 anos e meio. O que significa que ao fim de 3 anos e meio, a chuva, de uma forma natural, a chuva vai voltar a cair. Mas o que é que Elias faz? Ele ora na mesma. Não é que ele não confia em Deus, mas ele quer estar alinhado com Deus. E ele está lá sozinho, é o único, mais uma vez. Antes esteve sozinho a fazer um sacrifício, porque ninguém se juntou ele no sacrifício. Quando o fogo desceu do céu. E agora para descer a chuva também ninguém se juntou com ele, nem o servo dele. Então Elias começou a ver o servo, olha, já que não oras, só estás aqui a atrapalhar, vai lá ver se vem chuva. Conhece a história, sim ou não? E o que é que acontece? Foi à primeira? Não. Foi à segunda? Não. Foi à terceira? Foi a quanto? Foi à 7ª vez. Pastor, porquê à 7ª vez? Porque não foi à 6ª? Podia ter sido à 8ª. Podia ter sido à 20ª. Podia ter sido à 100ª. Deus responde quando Ele quer. Ele não está refém do nosso tempo. Mas se tu tens uma impossibilidade, traz a Deus, sobe o teu telhado, faz o teu sacrifício de fé, sobe ao telhado, rasga o telhado e deixa o resto com Deus. Agora, quando nós trazemos a impossibilidade a Deus, eu garanto
Ele sempre faz acontecer alguma coisa. Ele sempre faz acontecer alguma coisa. Segunda coisa que eles fizeram é literalmente subiram ao telhado. O segundo passo que a fé nos ajuda a dar é sempre ouvir isto. Isto é de Deus. Eu sei que vocês sabem isto, igreja, tá? Só que eu estou a pregar para mim, eu disse isso, né? O segundo passo que a fé sempre nos faz dar é para cima. A fé sempre nos anima. Eu não consigo entender cristãos que dizem que têm fé e que estão sempre para baixo. Mas a gente não pode ter dias maus, sim, mas mesmo nos dias maus a gente levanta as mãos para cima. A fé sempre nos faz subir do lugar de onde nós estamos, do lugar de onde nós caímos, do lugar onde nós estamos pesados. A fé sempre nos ajuda a aliviar a carga. A fé sempre nos aponta para cima. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A fé sempre nos encoraja. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja sempre com fé. Sempre fé, vibrante. Mas a gente não passa problemas, passa, só que passa problemas com fé. Que é, Deus vai nos levar a algum lugar com isto. Alguma coisa que Deus nos quer ensinar, ou algum milagre extraordinário que Deus quer fazer. Alguma coisa Deus vai fazer. A gente pega na impossibilidade e traz a Cristo. Aonde? Para cima, sempre. Ele leva para cima. Não deixes que... Lembra-te que o diabo, a nonossa carne, o mundo, sempre nos estou a tentar puxar para baixo. A pôr lá em baixo. Tu não és capaz, não há espaço para ti. Estás sempre a chegar atrasado. Tu não és bom o suficiente. O que é que a gente faz? O melhor é nós nos rendermos à impossibilidade. Mas a fé ajuda-nos a carregar a nossa própria impossibilidade e a levá-la para cima. A terceira coisa que eles fazem, o terceiro passo da fé, se vocês quiserem ver assim, eles removeram parte do telhado. E isso é muito importante. A fé não remove tudo, mas inspira-nos e ajuda-nos a remover os embaraços que se vão atravessando no nosso caminho. Eu sei, nós somos cristãos, eu ainda para mais sou pastor, então eu estou a um nível assim. Não é nada, a gente vai acumulando coisas na nossa vida, como há pouco disse, coisas da nossa história, coisas que a gente já, mas não sei se soubesse o que eu já vivi, não sei nem quero saber. Se não me edifica, se não me ajuda a subir a telhados, se não me ajuda, eu não quero saber. Já basta as coisas que eu carrego. Só que há momentos em que eu preciso de discernir e perceber, está na hora de eu ter que rasgar algumas coisas. Ouçam, a fé não remove tudo. Há coisas que Deus faz, há coisas que são para nós fazermos. Quem é que abriu o telhado? Quem é que abriu o telhado? Quem é que abriu o telhado? Quem é que arrebentou com o telhado daquela casa? Que nem sei de quem era aquela casa. Quem é que arrebentou com o telhado? Pois é. Quem é que surgiu as mãos? Pois é. Quem é que se arranhou provavelmente lá naquilo? Deviam ser umas folhas. Não sei como é que era aquele telhado. Não interessa. Mas quem é que lá teve? Quem é que teve que pagar o prejuízo? Quem é que assumiu a conta no final? Foi Jesus? Não foi. Não. Às vezes nós estamos à espera que Jesus faça tudo. Jesus conhece a minha aflição, conhece. E Jesus está a dizer, conheço. E tu também conheces. Pega nisso, traz cá acima. Não é por capricho, é para nos ensinar a viver uma vida de fé. Eu, há alguns dias atrás, eu escrevi, porque refleti muito sobre isso. Eu gosto de lembrar, muitas vezes à minha cabeça, Hebreus 11, os heróis da fé. Só que eles são heróis da fé, não por causa daquilo que eles receberam, mas pela forma simples com que eles se entregaram. Então, uma fé grande é capaz de pedir sempre mais. Mas uma fé grandiosa é capaz de entregar tudo. E abrir telhados tem que ver com uma fé grandiosa. Dizer, Deus, eu estou aqui. Vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Tudo o que eu posso fazer, tudo o que eu posso dar de mim, eu vou fazer. Porque eu sei que aquilo que eu não posso fazer, tu vais fazer por mim. E ele já provou que é fiel nisso. A salvação é a maior prova de que Deus fará sempre por nós aquilo que nós nunca conseguiremos fazer. Mas lembra-te disso. Abre telhados. Há caminhos que nós precisamos de quebrar. Há caminhos que nós precisamos de rasgar. A Bíblia diz que os nossos pecados fizeram uma divisão entre nós e Deus. E Deus, através de Jesus Cristo, removeu essa parede. Foi Ele que rasgou o véu de alto a baixo. Mas há paredes que nós levantamos, que a vida levanta, que o inimigo levanta, que nós precisamos, em fé, ter coragem de dizer, esta parede não vai existir aqui mais entre mim e Deus. Só ouvi uma coisa que separava aqueles homens e aquele paralítico de Jesus. Era aquele telhado. O que é que eles fizeram? Eles não oraram. Senhor, remove as barreiras. Eles disseram, a gente vai arrebentar com as barreiras. Não vai haver barreiras entre nós e Ele. Não vai. Da nossa parte não vai haver. E eles rebentaram com o telhado. Eu gostava que tu aprendesse isso. Há barreiras, há circunstâncias, há situações que estão nas tuas mãos de tu a jogares. Às vezes relacionamentos.
Você diz, eu não percebo porque é que a minha vida não avança. Queres que eu te diga? Relacionamentos errados que tu tens. Escolhas que tu fazes. Tudo na vida tem uma consequência. Tudo. Podem ser boas ou más, mas tudo tem consequências. E nós bem sabemos que às vezes há coisas. Mas eu não percebo porque é que não acho graça à oração. Eu digo porque tu tens alimentado o teu espírito e a tua alma com muita coisa que tu vês no telefone e na televisão. Coisas incompatíveis com a presença do Espírito Santo. Então é natural, tu já estás cheio de fast food, tu não tens vontade de comer uma comida caseira bem feita. E a quem é que compete rasgar esse telhado? Não é a Deus, é a ti. Há coisas que compete a nós rasgar. Relacionamentos, escolhas, etc. Compete-nos a nós. Há sentimentos, há coisas, há feridas do passado que nós andamos a pedir a Deus para Ele curar. Só que no fundo a gente não quer que Ele... São feridas de estimação. Se Deus curar aquela ferida, a gente depois vai se queixar de quê? Verdade. Deus curasse todas as nossas dores, depois quando a gente se encontra com os amigos, a gente depois não tinha nada de que se queixar. O amigo chega e diz assim, olha, tenho andado com uma dor nas costas esta semana. Olha, tu sabes, olha, a minha é as costas, é a cabeça. Se Ele nos curar, se Ele resolver todos os nossos problemas sem nós, a gente depois não tem do que se queixar. Resolve isso. Se há telhados, se há paredes, alguma coisa que te separa daquilo que Deus tem para a tua vida, que nesta manhã tu tenhas coragem de arregaçar as mangas, como eu, e meter as mãos à obra. Mas vou arrebentar telhados. E depois como é que isso fica? Calma, cada coisa no seu tempo. Rasga o telhado, põe lá o problema, a situação diante de Jesus, e o telhado, quando toda a gente se for embora, voltas atrás e vais remendar aquilo que é para remendar. Mas faz o que tens a fazer, porque senão haverá sempre alguma coisa entre ti e o mover de Deus. E para terminar, eles então, depois de abrirem o telhado, eles baixaram o paralítico na frente de Jesus. E parece um contrassenso, porque a fé levanta-nos e agora no final nós temos uma coisa a ser baixada. Só que é isso. Quando nós estamos diante de Jesus, há sempre alguma coisa que fica para baixo, fica aos seus pés. E é interessante outra coisa, né? A casa que estava cheia, que não tinha espaço para ninguém, de repente, afinal, sempre coube lá mais uma cama. Eu consigo imaginar, porque eu sou assim, sou muito criativo e mauzinho com os religiosos. Mas eu consigo imaginar a cara dos religiosos, a expressão dos religiosos. Não é só verem a cama descer tipo ovni. É eles terem que arranjar espaço. E agora pensem, o que é que eles que se achavam os santos, agora de repente está um homem que está doente entre eles e Cristo. E o homem doente representava na mentalidade daquele tempo alguém que era um pecador, alguém que era um impuro, alguém que certamente nasceu assim ou ficou assim por consequência de pecados e de erros deles ou de alguém. Eles estavam sempre à procura disso. E agora, de repente, essa pessoa, esse ser estranho, desce como um anjo. Imagina aquilo, está tudo apertado. Eles não conseguem, porque a casa está a abarrotar. Só que agora eles são obrigados, ouvisto com ouvidos de ouvir, que isto é de Deus. Estou meio a brincar, mas é de Deus. Eles são obrigados a recuar. E nada nos deve dar mais prazer enquanto igreja. Não é ver os religiosos a recuar, mas é ver o inimigo da nossa alma a ter que recuar. Quando nós colocamos as nossas impossibilidades em fé e fazemos o que está ao nosso alcance com toda a energia, porque é para a glória de Deus. Se nós... ia dizer pelo Benfica, não, é melhor não falar disso, né? Já percebi que não. Mas se nós por tantas coisas da nossa vida nós damos tanto, está aqui a minha família, talvez as pessoas neste planeta que eu mais amo. E a gente faz tanto uns pelos outros. Às vezes cansados, mas a gente é para fazer mais. A gente vai. Eu pergunto porquê por Deus. E às vezes para resolver o nosso futuro, para não ficarmos bloqueados em alguma coisa e ficarmos longe daquilo que Deus tem para... Porque é que nós não damos a mesma energia? Porque é que quando nós estamos num culto como este, porque é que nós não celebramos com mais força? Porque é que nós não celebramos de forma a quebrar e a arrebentar com telhados? Porque é que nós não oramos com mais intensidade? Não tem que ser a gritar porque eu falo assim. Porque eu falo muito alto. Sei à minha mãe, o que é que vocês querem? Eu sei só o meu pai falava mais baixinho. E pouco. E pouco. Mas ouçam, nós precisamos voltar a ter a nossa fé, ela tem que se tornar visível. Fé invisível não existe. A nossa fé tem que se tornar visível. A prova é o texto. Se quiserem chamar alguma coisa, não é a mim. É o texto, é Lucas,
Já nem diga Cristo, a gente nem tem coragem, né? Mas Lucas, como é que Jesus... Lucas, tu estás a avançar. Não. A Bíblia diz que Jesus vende-lhes a fé. Jesus viu a fé daquele. A fé é visível, sim. A fé torna-se visível, sim, na vida da igreja. Como? Quando ela começa a subir telhados. Quando ela rompe com paradigmas, quando ela sai fora daquilo que era o esperado, quando ela sai... Há muitas impossibilidades, pastor, mas a gente está num mundo tão difícil, as pessoas cada vez querem menos saber de Deus, não quero saber do que é que as pessoas querem, eu quero saber do que é que as pessoas precisam. Você entra no hospital quase a morrer, o médico não lhe vai perguntar, posso abrir-lhe, dá-me licença que eu... licença, tenho olho, fecha os olhos que eu vou mexer, vou mexer. Quer com anestesia geral ou quer anestesia local. Ele não me pergunta. Alguém sabe do que é verdade ou não é? E nós, como igreja, nós precisamos ter esta ação. Aquele homem paralítico, nós não percebemos. Qual era a vontade do paralítico? Não sei. Pastor, certeza que ele queria andar. Não sei. Não sei se ele queria andar. Mas os amigos também não lhe perguntaram. A história não conta isso. É verdade. Mas é um facto. Eles pegaram nele e levaram-no a Cristo. De repente aquele homem está diante de Cristo e ele é curado. E eu oro para que alguma coisa de Deus aconteça na nossa vida nesta manhã. Não sei se é cura física, se é emocional, se há algum desbloqueio, mas nós precisamos de uma fé, ou de viver uma fé, melhor assim, que desbloqueie o nosso futuro. Deus tem muito mais para nós, para fazer em nós e através de nós. E se há coisas que nos bloqueiam, sim, é possível que hajam coisas que nos bloqueiam, mas também é possível pela fé vencer aquilo que nos bloqueia e rasgar e avançar. Lembra-te que há um que nos quer parar, há um que nos quer ver bloqueados, parados. Mas Jesus Cristo, Ele ainda tem poder para mover todas as coisas, para curar todas as doenças, para salvar qualquer pecador. Ele ainda pode. Mas que a igreja se levante como estes homens e rasgue telhados. Eu ia convidar-vos, por favor, para ficarmos de pé. Gostava só de orar convosco nesta manhã. Gostava que tu fechasses os teus olhos e refletisses naquilo que ouviste esta manhã. Acredito que é uma palavra de Deus para a nossa vida. Não apenas para hoje, mas para todos os dias. Mas não é apenas uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra de Deus para pessoas que tu conheces. Eu tenho a certeza absoluta que alguns de nós hoje precisavam desta palavra, mas tenho também a certeza absoluta que alguns de nós conhecemos pessoas que precisam de amigos, que arrebentem telhados. Porque há pessoas que não têm condições de o fazer. Há pessoas que não têm a fé que tu tens, há pessoas que não conhecem Jesus como tu conheces. Mas tu podes abrir telhados para essas pessoas. Aquele homem não se podia mover, aquele homem naturalmente não podia ir ter com Jesus sozinho, aquele homem não podia sequer também abrir telhados. Aquele homem não podia nada. E nós conhecemos pessoas assim, que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas nós vamos ser a igreja que vai arrebentar telhados para colocar pessoas diante de Cristo. Não sei o que é que os outros vão pensar, não quer saber. Eu vou ver a necessidade e vou usar a minha fé para levar essas pessoas a Cristo. Pastor, e se alguma coisa não correr bem, não é responsabilidade tua. Faz tudo o que está ao teu alcance. Faz tudo o que a fé te faz e te pode levar a fazer. E deixa o resto nas mãos do Senhor. Ele vai fazer. Ele é fiel. Ele ainda hoje ele faz milagres. Ainda hoje ele salva. Ainda hoje ele cura. Ainda hoje ele liberta. Ele é o mesmo. Que a igreja volte a ser este tipo de igreja. E eu oro por isso nesta manhã. Fecha os teus olhos. Eu não sei se há aqui alguém nesta manhã que gostaria de dizer, pastor, eu gostava que orassem por mim e me incluíssem nas nossas orações. Há situações difíceis demais na minha vida que se tornaram embaraços. Mas eu gostava de ter uma fé viva na minha alma. Que, mais do que pedir orações, eu gostava de ser alguém espontâneo, alguém que se move em fé até aos pés do Senhor. Talvez é uma situação de saúde, talvez é uma situação familiar, não importa, é uma situação que é tua, mas que tu nesta manhã queres fazer como este homem, queres colocar essa situação e não chamar mais tua, mas colocá-la a Deus. Esta situação já não é mais minha, esta situação agora é nossa. Por favor, ajuda-me a resolver. Se fores essa pessoa, gostava só que tu levantasses o teu braço e pudesses baixar apenas só em sinal. Obrigado, já vi, podes ver. Obrigado, podes baixar também. Obrigado, esse é o mesmo sinal. Obrigado. Outra pergunta que eu quero fazer é se há aqui alguém que conhece pessoas que não são de igreja, ou que estão, até já foram, mas já não são mais, e que estão a viver vidas muito difíceis, muito longe do Senhor, e que ao ouvires esta pregação, essas pessoas vieram à tua mente, vieram ao teu coração. Eu gostava que tu nesta manhã, tu pudesses também pedir graça a Deus. Mais do que orar por essas pessoas, tu pedisses a Deus graça e direção para que tu te tornasses como estes amigos. Deus, o que é que eu posso fazer que ainda não fiz?
por aquelas pessoas? O que é que eu posso fazer que eu ainda não fiz por aquelas pessoas? Amém? Vamos orar? Deus, agradecemos-te muito a tua graça sobre nós, a tua palavra que é sempre viva, poderosa e eficaz nas nossas vidas. Apesar dela ser a mesma, ela sempre é profética, ela sempre fala a nós, ela sempre traz alguma coisa fresca à nossa vida. E nesta manhã, Deus, oramos para que haja em nós uma fé que desbloqueie o futuro. Deus, que o inimigo ele nos quer parar. Ele nos quer parar num presente qualquer ou num passado qualquer. Mas nós sabemos que há muito mais na frente do que aquilo que ficou para trás. A igreja precisa de continuar a ser edificada, a ser construída, a ser levantada. Há pessoas que precisam de ser salvas. Há vidas que precisam de ser libertas. Deus, por favor, ajuda-nos a não ficar parados, estagnados em algum ponto difícil da nossa vida, porque ainda que seja difícil para nós, nada é impossível para Ti. E nesta manhã nós, em fé, trazemos as nossas impossibilidades à Tua presença. Nós rasgamos telhados. Nós queremos resolver coisas da nossa alma que de alguma forma nos têm impedido de avançar e avançar bem, avançar na Tua direção. Deus, nesta manhã nós queremos declarar que não queremos continuar a andar em círculo, nós não vamos ficar fechados em quatro paredes no sentido de prisão de alguma coisa da alma, mas nesta manhã nós clamamos por libertação. Ajuda-nos, dá-nos forças, dá-nos punhos ferrados, fechados, fortes, mas nesta manhã para podermos arrebentar paredes, para furarmos aquilo que de alguma forma nos bloqueia e nos impede de avançar. Talvez alguma ferida que nos fizeram na alma no passado, talvez alguma palavra que nos deram, alguma coisa que nós próprios fizemos. Desde nesta manhã, nós rebentamos com isso. Como naquela manhã ou naquele dia, aliás, aquele telhado foi rebentado. Sim, houve prejuízo material. Mas houve um ganho espiritual enorme. A fé foi vista, um homem foi salvo, um homem foi curado, e todos, sem exceção, todos, até os fariseus, eles glorificaram a Deus e declararam que viram coisas maravilhosas. Deus, eu oro para que isso aconteça no CCBA, coisas maravilhosas. Em cada casa, em cada família, em cada reunião, coisas maravilhosas do Senhor a acontecer. Deus, ajuda-nos. Deus, aqueles que de alguma forma nesta manhã sentiram o peso por pessoas, por famílias. Deus, dá graça, dá sabedoria, dá forças, dá criatividade ao teu povo para não cruzarem os braços, mas carregarem alguém até à tua presença. Deus, faz isso para a tua honra e para a tua glória. Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor João, Ana. Obrigado. Muito obrigado.